Muito boa noite, prendas e peões que saciam a sede do saber na cacimba da cultura. Esse é o nosso programa Voz da Tradição, um horário especial, 18 horas, alguns minutos, porque estamos transmitindo diretamente do acampamento Farroupilha de Porto Alegre, capital de todos os gaúchos do nosso querido Rio Grande do Sul. E nós temos o patrocínio da Tecnissan. A Tecnissan é a solução em meio ambiente, ela que aposta no nosso programa Voz da Tradição. E nós apostamos nos senhores que estão aí do outro lado dessa telinha maravilhosa, da nossa Web TV, a TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver. E hoje, por ser muito especial esse programa ao vivo, a todos os senhores eu estou trazendo Liliane Inês Papen, presidente do Instituto Escola do Chimarrão. Boa noite, Liliane, seja bem-vinda ao programa Voz da Tradição. Boa noite, Elomir, boa noite, espectadores, é um prazer estar aqui e passar um pouquinho dessa cultura, desse trabalho que a Escola do Chimarrão vem desenvolvendo já há muitos anos. Que maravilha, eu agradeço por participar do nosso programa. A gente sempre traz ao Voz da Tradição aquilo que vai divulgar e vai abrilhantar ainda mais a nossa cultura gaúcha. E o chimarrão é o símbolo da hospitalidade. Mas de onde é que surgiu essa prenda, Liliane? Bom, a minha história começa no CTG. Tradicionalmente eu não sou de uma família que cultua as tradições, origem alemã, sabe como é que é, já são um pouco mais íntimos, assim, não são pessoas muito extrovertidas, mas aos 12 anos eu me apaixonei pela cultura gaúcha. Fui a um baile, vi aquelas mulheres dançando com aqueles vestidos lindos e achei fantástico o que transmitia aquilo, aquele respeito, o baile de luz acesa, enfim. E acabei me apaixonando e me tornei uma pessoa que gosta de ler, né? Principalmente sobre a cultura gaúcha. E comecei a dançar em CTG, primeiro num grupo de projeção folclórica nos idos de 1992 e 1993, depois num CTG Chilena de Prata de Venâncio Soares, e por fim comecei a concorrer à prenda, né? E o meu primeiro concurso foi diferente de todas as meninas, porque em vez de concorrer no CTG, eu fui concorrer direto na região como uma prenda por indicação. E fosse prenda regional? Fui prenda regional em 96. E aí, nesse primeiro concurso, não obtive o êxito esperado, fiquei em terceiro. E no ano seguinte, me preparei, concorri novamente no CTG, concorri na região e aí sim, alcancei o título de primeira prenda da 24ª Região Tradicionalista, 96-97. Que maravilha, que maravilha. Bom, participando do CTG, tu gostava de um chimarrão e quando surgiu, eu sei que o projeto da Escola Chimarrão partiu da Liliane. Partiu de ti esse projeto. O projeto inicial, ele tinha justamente o intuito de levar para o meu prendado esse conhecimento que eu adquiri nas minhas horas de estudo, para que eu pudesse passar para as crianças esse conhecimento. Então, o que era a ideia? Naquela época, o concurso era um pouquinho diferente de hoje. Naquela época, o concurso, a prenda, ela não sorteava o tema para sua prova oral. Ela trazia o tema? Ela trazia o tema, que podia ser um projeto que ela havia desenvolvido ou um projeto que ela gostaria de desenvolver. E eu apresentei como tema justamente isso, o projeto que eu gostaria de desenvolver, que como representante da Capital Nacional de Chimarrão, porque eu sou de Venâncio Soares, né? Como representante da Capital Nacional de Chimarrão, eu gostaria de levar para as crianças um pouco mais desse conhecimento sobre a erva mate, sobre o chimarrão, sobre a história desse hábito. Porque como ele faz parte do nosso cotidiano, as pessoas muitas vezes não se dão conta do quão ele está integrado com a história do Rio Grande do Sul. E quanto foi divulgado também, né? E quantas decisões ao longo da nossa história foram tomadas numa roda de mate, quantas coisas aconteceram subjetivamente na nossa história que podem estar relacionadas ao chimarrão. E a própria formação, né, da nossa economia, da economia do estado do Paraná, que foi baseada na extração da erva mate também. A economia do estado do Paraná foi baseada na extração da erva mate? Foi baseada na extração da erva mate. Nós exportávamos erva mate através do Paraná. E a própria descoberta da erva mate que aconteceu lá e não aqui, como a maioria dos gaúchos pensa. Então vou te dizer o seguinte, a gente conversa
com esses expositores de ervas mate que existe pelo Rio Grande e eles nos dizem que está faltando a matéria-prima. O que tu pode falar sobre isso? Bom, durante um longo período, a erva mate, matéria-prima, a erva mate verde, A erva? ela teve um preço de mercado muito baixo, os produtores recebiam muito pouco. E a erva mate ela é uma cultura que ela é bem específica, porque ela é uma árvore. Ela alcança em média 6 metros. Em condições específicas pode alcançar até 15 metros. E quanto tempo? Mais ou menos. Para a primeira poda de 3 a 5 anos depois do plantio. 3 a 5 anos para poder podar e fazer a erva chimarrão. Fazer a primeira poda, que não é a melhor. Sem contar que o ideal, a poda ideal é a cada 2 ou 3 anos. Não é uma cultura que tu planta todos os anos e todos os anos tu colhe. Né? Tu podou uma árvore de erva mate, espera mais 2 anos para voltar a podá-la novamente. Para poder podá-la de novo. Né? Então é uma cultura que ela tem características muito específicas. E como ela tem uma certa distância para o plantio de um pé para o outro, de uma árvore para outra, tu tem dificuldade de fazer outras culturas no meio, né? Porque tu não pode introduzir maquinário, tu não pode colher, por exemplo, com o trabalho é todo manual? O trabalho é todo manual, é feito pelos tarefeiros, né? E aí, como tu não pode ter outras culturas e o preço estava muito baixo, a grande maioria dos produtores de erva mate, principalmente do Rio Grande do Sul, arrancaram seus herbais para produzir outras culturas, plantar soja, plantar milho, plantar trigo, né? Aquilo que tu planta esse ano e colhe anualmente. Exatamente, principalmente o soja, né? Que tem uma rentabilidade muito alta. Só que, claro, como toda matéria-prima, quando falta no mercado, aumenta o preço, foi o que aconteceu com a erva mate. Nós tivemos aí outros fatores também, né? A Coca-Cola comprou a Mate Leão e passou a desenvolver bebidas estimulantes à base de erva mate, porque a erva mate é um estimulante natural. A Natura passou a desenvolver produtos de beleza baseados na erva mate em função dos efeitos antioxidantes que a erva mate contém. E a cada dia os estudos, as pesquisas têm demonstrado mais e mais benefícios da erva mate para o organismo. E as empresas têm percebido esse potencial e têm investido nisso. E aí, claro, falta matéria-prima para o consumo. E principalmente, falta matéria-prima de qualidade. Porque hoje o gaúcho é um grande consumidor, né, de erva mate, não é o maior consumidor do mundo. Essas empresas que tu falaste também são consumidores? Essas empresas são consumidoras também, e nós já temos indústrias de erva mate no Rio Grande do Sul que desidratam a erva especificamente para vender para essas empresas, que elas nem fazem mais produto para vender no mercado. Com base nisso, tu estás nos colocando, algum agricultor voltou ao plantio de erva mate? Muitos, inúmeros, têm voltado ao plantio e novas técnicas têm sido desenvolvidas, né, principalmente porque a gente percebeu que existem tecnologias que podem ser aplicadas, que podem melhorar o desempenho da planta e que podem aumentar a produtividade e a qualidade do produto. Né? Isso não muda o sabor da erva mate? Com essa aceleração do plantio? Na verdade, isso não é uma aceleração do plantio, isso é uma modificação da matriz que vai fazer com que a erva mate não produza mais rapidamente, mas produza mais e com mais qualidade. Então já existem técnicas desenvolvidas para isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul? Principalmente fora. Aqui a coisa está chegando agora há bem pouco tempo, né? Nós temos aí no Uruguai, na Argentina, fora do país, pesquisas que têm demonstrado isso bem especificamente, assim. Descobriram que está faltando a matéria-prima e começaram a investir nisso. É que até bem pouco tempo a produção de erva mate era exclusividade brasileira, né? Agora que recentemente... Especificamente nossa, Rio Grande do Sul? Não. Não? Não, engana-se quem pensa que a erva mate é daqui. Na verdade, decepção. Na verdade, o grande produtor de erva mate hoje é o Paraná, que é o que contém a maior quantidade de ervais nativos do país. O Paraná era também campeão em madeira, né? Em fornecimento de madeira para o exterior e para o Brasil inteiro. Madeira. Sim. O Paraná também era exportador de madeira. Eu diria que hoje quase toda a erva mate que os gaúchos consomem é nativa do Paraná. A erva que nós produzimos aqui, na sua grande maioria, ela é utilizada para exportação para o Uruguai e para a Argentina.
Porque os hermanos, eles preferem uma erva mais forte, mais amarga. Sim. E a característica da erva deles é que ela fica estacionada de 12 a 24 meses para só depois ser consumida. Por isso ela é mais forte e tem aquela cor mais amarelada do que a nossa. Aquela que nós não gostamos. Aquela que nós não gostamos. A nossa tem que ser bem verdinha, nós, bem saborosa. gaúchos, preferimos a erva mais verdinha, mais viçosa, né, que espuma mais e que é mais saborosa para o nosso paladar, o que não acontece com eles. Né? Eles preferem aquela erva. Inclusive os irmãos tomam chimarrão individual, tu com a tua cuia, eu com a minha, não é assim que eles fazem? Eu conversei com uma uruguaia alguns anos atrás e ela me dizia que há mais ou menos 50 anos o costume deles era muito parecido com o nosso. Lá também o chimarrão era um símbolo da hospitalidade. Mas por questões que ela não soube me explicar, de uns 50 anos para cá eles individualizaram o chimarrão. E aí cada um anda com a sua térmica embaixo do braço e a sua cuia. E eles realmente não oferecem para o seu visitante, né? Não é rotineiro deles fazerem isso. Em alguns casos, nem mesmo marido e mulher tomam da mesma cuia. Cada um tem a sua? Cada um tem a sua. Que maravilha. E para nós aqui é o símbolo da boa conversa, da boa hospitalidade, receber uma visita. Vamos preparar um chimarrão e vamos tomar. Nós aqui é rotina isso. É o símbolo da nossa hospitalidade, porque eu costumo dizer que quando nós recebemos um visitante, a forma de trazê-lo para a nossa intimidade é justamente convidar para o chimarrão. Nós partilhamos do nosso hábito mais particular, né? Porque é o bem receber. Porque nós oferecemos da nossa cuia, da nossa bomba, do nosso mate. Né? Daquilo que mais saboreamos, a gente oferece ao nosso convidado. Exatamente. E falando sobre o que eu te dizia antes, sobre a produção da erva mate, o gaúcho costuma achar que nós somos os grandes consumidores, né? De chimarrão, isso sim. De chimarrão. Mas tu sabes que o grande consumidor de erva mate, de chimarrão no mundo, é o Uruguai. É o maior consumidor? É o maior consumidor. Eles consomem em média 9,16 quilos por habitante por ano. Enquanto nós gaúchos, nós seríamos, se fôssemos um país, seríamos o segundo em consumo com 8,9 quilos. Se o Rio Grande do Sul fosse um país, seria o segundo? Seria o segundo. O Brasil hoje está em quinto. Ele perde para o Uruguai, para a Argentina, para o Paraguai, para a Síria e só então vem o Brasil. Isso porque Síria é o consumo de erva mate, não o chimarrão. Consumo de erva mate como chá e também como chimarrão muito similar ao nosso. Mas que beleza. Que coisa fantástica. O chimarrão que a gente pura e simplesmente saboreia, delicia e tem todas essas qualidades econômicas e muda a sua característica a cada país ou a cada região. Liliane, mas tu foi a criadora desse projeto e aí como é que surgiu o Instituto Escola? Tu participou também do início do Instituto Escola, sim, como é que surgiu? Sim. A ideia da escola de chimarrão, então, ela nasce em 1998, porque em 96 eu fui prenda, como eu te disse antes, e em 98, no início de 98, eu fui trabalhar numa indústria de erva mate, uma pequena indústria do interior de Venâncio Aires. Trabalhar como degustadora nos supermercados, oferecer o produto para as pessoas. E a dona dessa ervateira, a Regiane Hidiger, ela logo percebeu que eu tinha um conhecimento muito aprofundado. Sim, tu tinha preparado no teu Exatamente. prendado. Coisas até que ela, como ervateira, às vezes, né, pecava um pouco em relação à história, em relação aos usos e costumes. E ela era professora, então ela tinha essa coisa idealista, né, também assim, muito parecida comigo. E um dia nós fizemos uma reunião na casa dela, uma reunião de degustadoras, e ela perguntou para todas nós assim, o que a gente vai fazer para vender mais erva mate? E a percepção que eu tinha, como prenda e também como cidadã, é que se nós não fizéssemos um trabalho para levar o chimarrão para as crianças, em 10 ou 15 anos, talvez, essa geração que vem chegando agora, né, os nossos jovens tradicionalistas, talvez não tivessem mais o hábito, talvez a manutenção do hábito se perdesse, porque as pessoas não estavam mais tendo aquele tempo para parar para tomar o chimarrão. Além disso, também a gente percebia que quando a pessoa ela tem dificuldade de preparar, ela acaba desistindo do hábito. Então eu sugeri que nós fôssemos nas escolas e fizéssemos um projeto social, né, da ervateira,
ensinando, dando uma aulinha de chimarrão, falando sobre o uso pelos índios, mostrando tipos de cuias, tipos de bombas, e ensinando as crianças um pouco dessa história e ensinando também a preparar o chimarrão no final da palestra. Dentro das escolas? Dentro das escolas. E aí, assim, é muito interessante porque eu tenho uma visão muito clara da primeira palestra que eu fui dar, que eu estava super nervosa, né, imagina, e tinha mais ou menos umas 200 crianças, tudo de primeira a quarta série, sentadinhas na minha frente. E eu pensei, meu Deus... Responsabilidade grande. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou falar para essas crianças o que eu vim dizer? Mas eu fui muito iluminada, eu acho que Deus me iluminou naquele momento, e eu consegui contar a história para elas de uma forma interessante. Eu contei justamente essas coisas de que o chimarrão não foi descoberto no Rio Grande do Sul, né? E tu pergunta assim, onde é que o chimarrão foi descoberto? Pelos gaúchos, é a resposta, né? E os adultos respondem, no Rio Grande do Sul, com toda a convicção. Ou seja, afirmam aquilo. Exatamente, mas na verdade não, foi descoberto na região do Guaíra, que hoje é o atual estado do Paraná. Então, conversando com essas crianças, eu percebi o quão pouco as pessoas se interessavam pela história do chimarrão. Mas ele veio dos índios? Ele veio dos índios, a origem é indígena. Desde muito antes do descobrimento do Brasil, os índios que habitavam o sul do Brasil e a América do Sul já se usavam dos benefícios da erva mate. E aí eu consegui contar para essas crianças e no final tinha toda aquela criançada, cada um com a sua cuinha na mão. E aí tu sabe, quando tu manda uma cuia para o filho na escola, tu manda a pior cuia, a pior bomba, aquela que se não voltar para casa não tem problema, né? Mas enfim, fizemos os chimarrões para todas aquelas crianças e a gente sabe que a criança é formadora de opinião, porque ela chega em casa e diz, pai, mãe, compra a erva da tia que ela teve lá na escola e ela disse que essa que é a boa. E os pais muitas vezes realmente acabavam comprando o produto seguem por causa dos filhos, né? E eles diziam que tinham aprendido a fazer. Bom, no princípio a gente achou que, claro, ia ter uma repercussão, mas não esperou que fosse tão grande. E logo as escolas Foi rápida essa repercussão? A repercussão com relação às palestras, sim. Né? Logo outras escolas começaram a pedir, porque aí uma professora dá aula na outra escola, que dá aula na outra escola. Passou uma para outra. E por aí vai, exatamente. E logo escolas... Tudo isso só em Venâncio Aires? A princípio só em Venâncio. E aí daqui a pouco a gente já estava em Cachoeira do Sul fazendo essa palestra também. E aí daqui a pouco o SEMUC já nos convidou para fazer uma oficina semanal dentro do SEMUC para as pessoas interessadas. E aí a Zero Hora foi lá e fez uma matéria, né? Então a coisa divulgação foi boca a boca. Uma após a outra. Foi boca a boca. E aí por fim a Rejane então procurou um produtor cultural lá em Cachoeira do Sul e ela deu a ideia de se criar a Escola do Chimarrão. Ela deu o nome, né? Ela batizou a escola como Escola do Chimarrão. E aí começou o processo para criar uma identidade, que é aquela logomarca da casinha, da escolinha que nós temos. E em 2004, depois de uma FENACHIM, nós fomos palestrar para o então secretário de Cultura, Roque Jacob, e ele se encantou com a palestra. Né? A palestrante fui eu na época, e ele se encantou com a palestra e aprendeu a fazer chimarrão, e ele ficou encantado, assim. E aí ele disse, olha, vocês têm que transformar esse projeto numa ONG. Seja na ONG Amigos do Chimarrão, seja no Instituto Escola de Chimarrão, vocês têm que transformar esse projeto numa ONG, porque ele precisa ganhar repercussão. E foi aí, então, em 2004, que nós encaminhamos toda a documentação, desvinculamos a imagem da Escola do Chimarrão daquela indústria de erva mate e transformamos numa ONG. E aí, 2004, a qual eu também sou uma das sócias fundadoras, né? E aí nós começamos, a partir de 2006, mais ou menos, a trabalhar com todas as indústrias de erva mate do Rio Grande do Sul. Todas as indústrias de erva mate que possuem produtos de qualidade. Sim. Né, dentro daquilo que a gente acredita. Senão a tua palestra, teu exemplo, não tem 100% de qualidade. Exatamente. Dentro daquilo que a gente acredita, nós começamos a procurar parceiros, né, e começamos a trabalhar com as indústrias de erva mate que forneciam produtos em determinadas regiões. Até porque a escola ela viaja ao Rio Grande do Sul e o Brasil inteiro. Né? O Instituto Escola viaja o Brasil inteiro. Sim, em 2006 nós ganhamos da Polícia Federal um ônibus,
né? Muito bom. Que foi transformado em motorhome e que serve ainda hoje como uma escola itinerante, né? Da qual nós vamos nos eventos e montamos o toldo na lateral, montamos a exposição na frente e fazemos o atendimento para as pessoas. E quem vai nesse ônibus, quem é que vai junto para poder divulgar e fazer o trabalho? Bom, hoje a cara da escola de chimarrão, né, é o Pedro. Pedro? É o Pedro Schwengber. Ele tem aquela figura de gaúcho, bem bonachão. Estampa. Uma estampa de gaúcho, exatamente, né? Usa aquele bigodão, seu chapéu, anda sempre bem pilchado. Então ele hoje é a imagem da escola. Ele que conduz o ônibus, E leva é ele os que exemplos. vai com o ônibus. E agora, recentemente, ele ganhou um motorhome super equipado. Tá? De quem? De um empresário de Caxias do Sul, de Meltos, que é uma empresa que faz esses painéis luminosos para ônibus, que também foi uma das pessoas que acabou se encantando com o projeto. E com o passar dos anos acabou meio que se adequando à coisa e meio que adotando a escola de chimarrão, né? E acabou negociando com um empresário de São Paulo. Esse empresário levou muitos anos construindo esse motorhome para ser aquilo que vocês precisavam e queriam. Não, aquilo que ele sonhava para ele. E o aí empresário fez como se fosse para ele. E aí a esposa faleceu e ele acabou se desfazendo do motorhome. Doou para o Instituto. E esse empresário de Caxias comprou o motorhome e acabou doando para o Pedro. Mas que maravilha, que espetáculo poder contar com essas pessoas para poder divulgar aquilo que nós deliciamos, entre as coisas que mais deliciamos em sabores, né, no nosso Rio Grande. O que é mais encantador no trabalho da escola são as coisas que acontecem ao longo da caminhada, né? Então, assim, a gente tem depoimentos que são muito marcantes, né? A própria história desse empresário de Caxias do Sul, que é o seu Irã, ela é uma história interessante porque ele chegou na praia com os filhos um dia e viu o ônibus na praia. E aí ele chegou e o Pedro tinha acabado de sentar para almoçar e ele chegou e disse assim, mas o que é esse ônibus? E o Pedro prontamente, com aquele jeito alegre, extrovertido, foi atendê-los e ensinou filho por filho. Ele tinha 5 filhos. Ensinou 5 filhos dele a fazer o chimarrão. Inclusive os pequenininhos a fazer o chimarrão. Que beleza. E ele achou aquilo fantástico. E aí ele saiu e acabou voltando e perguntou quando é que o Pedro estaria em Caxias do Sul, porque ele queria doar um painel luminoso para o ônibus. Para o Pedro ficar passando. De tão encantado que ele ficou com a recepção que o Pedro fez. Porque ele entendeu assim que a forma como ele foi recebido, a hospitalidade que ele recebeu na escola de chimarrão merecia um reconhecimento, né? E assim nós temos muitas outras histórias, a própria doação do ônibus pela Polícia Federal, a ida para a Europa em 2005. Para aí, o Instituto Escola de Chimarrão foi à Europa? Na pessoa do Pedro e na minha pessoa foi à Europa em 2005, com um grupo de gaúchos, fomos entre 37 gaúchos, para participar da inauguração do CTG União dos Ideais em Paris. Paris? Né? Simplesmente em Paris? Simplesmente em Paris. Que maravilha! E levamos toda a exposição de chimarrão e andávamos por lá pilchados, fomos recebidos na Embaixada do Brasil em Paris também, ensinando as pessoas a tomar o chimarrão. Que beleza! Mas Liliane, tu tens uma parceria muito importante, que é o Dr. Oli Pedrinho Schwingel. Isso. Esse é um parceiro muito importante dentro do Instituto Escola de Chimarrão. Exato. Depois nós vamos chegar na Presidente. Por enquanto vamos falar da Escola de Chimarrão. Eu prefiro falar da escola, com certeza. Mas até, tudo bem, da escola, mas como chegou a Presidente? Tu tem essa parceria do Dr. Pedrinho, Oli Pedrinho. Isso, o Dr. Oli é um médico pesquisador da erva mate. Ele trabalha com medicina natural. Ele se formou em medicina e sofreu um acidente de carro, o qual o deixou tetraplégico. Tá?
E há quase 30 anos ele está numa cadeira de rodas, né? Mas ele é uma pessoa fantástica, ele é uma pessoa iluminada, ele é uma pessoa que ele tem uma visão das coisas muito mais ampla do que a maioria das pessoas, né? E como tal, ele se transformou, estudou e se tornou um médico que estuda íris, né? E ele faz todo o tratamento dos pacientes dele com medicina alternativa, com medicina natural. E ele é uma das pessoas que indica o uso da erva mate nos seus tratamentos. Seus tratamentos. Exatamente. E ele é uma pessoa assim que ele busca muito, ele pesquisa muito, ele se atualiza muito e ele está em constante contato, né, com entidades que possam trazer novidades tanto para o tipo de tratamento que ele aplica, quanto para o próprio chimarrão. O produto chimarrão, para era produto. Exatamente. Está sempre em pesquisa. Exatamente, porque aqui também em Porto Alegre, o Instituto de Cardiologia tem uma pesquisa que está em andamento e que tem demonstrado os benefícios do consumo do chimarrão na prevenção das doenças cardiovasculares. E isso foi feito muitas pesquisas para chegarem até isso até então. Sim, então, sim. Porque aí tem toda aquela história que o chimarrão provoca câncer. Qual o teu conhecimento em relação a isso? Bom, a verdade é que o chimarrão, tem uma pesquisa na Alemanha que tem demonstrado que o chimarrão tem propriedades anticancerígenas. Isso é o que sabemos. Na verdade, o gaúcho cria alguns mitos em relação ao chimarrão, né? Assim como tem o mito de que tem que fechar a biqueira na hora de preparar o mate, né? Tem também o mito de que o chimarrão causa câncer na garganta, no esôfago ou no aparelho digestivo. O que se sabe é que sim, a água quente demais pode vir a causar uma lesão e ao longo do tempo, né, desenvolver uma doença mais séria. O que acontece? Se nós tomarmos o chimarrão na temperatura ideal, qual é a não temperatura corre-se o risco. A temperatura ideal é a 70 graus. 70 graus. Bom, isso. Eu não tenho um termômetro e botei a água esquentar na chaleira. Aí antigamente diziam assim, no chiar da chaleira. No chiar da chaleira. Hoje está muito difícil de usar o chiar da chaleira, porque nós temos chaleiras de diversos materiais e umas chiam, outras tu larga a chaleira fria no fogão e ela já está chiando, né? Já está fazendo barulho. Então, assim, uma boa dica é comprar o termômetro. Mas eu não quero comprar o termômetro, não vou usar, eu vou me esquecer, enfim. Então, outra boa dica é tu observar o fundo da chaleira. Quando a água começa... O fundo da chaleira. Quando a água começa a aquecer, ela forma umas bolhas no fundo, né? Umas bolinhas de ar. Quando essas primeiras bolinhas de ar começam a subir, tu pode desligar que a água está mais ou menos 72 graus. E um detalhe, água que ferveu não serve mais para chimarrão. Eu ia te perguntar isso. Ferveu a água, posso colocar um pouquinho de água fria em cima e usar ou não? Por qual motivo? O ideal é que não se faça. Tá? Qual motivo? Pelo mesmo motivo que se tu ferver a água e deixar esfriar e colocar no aquário para o peixinho, ele morre. Queima o oxigênio, é isso? Falta oxigênio, exatamente. Por isso que não deve se usar a... O ideal é que não se use, tá? Então, assim, a água ferveu, o ideal é que tu use para outra coisa e esquente Coloque uma outra água para aquecer. Exatamente. Então, telespectador, chiou a chaleira, observe a chaleira. Vê se está levantando as bolinhas no fundo da chaleira. Porque pode chiar ela fria mesmo. Isso que a Liliane está nos dizendo. A Liliane é a presidente, tu que ligou agora, teu computador está conectado à TV Tradição. É o programa Voz da Tradição, que tem o patrocínio da Tecnissan. E hoje nós estamos conversando com Liliane Papen, presidente do Instituto Escola de Chimarrão. E temos mais ainda para contar para o senhor. Esses modelos de chimarrão aqui, são 30 e quantos? São 36 modelos diferentes de chimarrão. Viu? E o senhor achava que sabia fazer chimarrão. Vamos aprender mais hoje ainda. Falávamos da água quente do chimarrão. Não precisa ter o termômetro, é só observar esses detalhes. Isso. E se eu aquecer a água no micro-ondas? Bom, eu nunca fiz isso e alguns textos que eu li na internet dizem que não se deve aquecer a água. Que não fica com as mesmas propriedades. Eu não sei até que ponto isso se altera, Elomira, até onde realmente modifica a propriedade, mas dificulta muito para te saber a temperatura ideal. Sem dúvida. Né?
Então, se tu for aquecer a água, o tempo que tu vai levar para aquecer e abrir o micro-ondas e cuidar se está na temperatura certa, é o tempo que tu vai levar para aquecer na chaleira. É o mesmo então, tempo, claro. Dá preferência por aquecer na chaleira, que tu tem mais possibilidade de cuidado, a chance de queimares é menor, né? Porque às vezes tu vai lá, pega o potinho com água quente, acaba queimando a mão, enfim. Sim, sem dúvida. Então, a chaleira, para o chimarrão é a chaleira. Dá preferência para chaleira, porque vai facilitar a vida. Outra coisa bem interessante, assim, se tu quiser fazer um investimento, eu vou investir em tomar chimarrão com qualidade, é comprar uma térmica elétrica. Isso é muito importante. Comprar e uma aquecer na própria térmica? Já existem térmicas que têm um termostato específico pro chimarrão. Ela marca a temperatura ideal pro chimarrão. E tu consegue essas térmicas lá no Instituto de Chimarrão? Não, não é de vocês. A escola de chimarrão não vende nada. Não vende nada. As pessoas Perfeito. pensam assim, mas eu vou comprar a cuia da escola de chimarrão porque daí vai ser boa. Não, a escola não comercializa produtos, a escola não tem bomba para vender, inclusive as bombas que nós usamos são doadas por um parceiro, que é a Bortonágio, que faz umas bombas maravilhosas de aço inoxidável. Que cede a vocês para fazer. Que nos cede para uso, né? Sim. Então, assim, a gente não comercializa nem a bomba, nem a cuia, nem a erva mate, porque às vezes as pessoas mandam um e-mail assim, eu quero experimentar a erva da escola de chimarrão. Elas meio que confundem. Diversas... Nós usamos todas as marcas do mercado. As pessoas meio que confundem a escola do chimarrão com uma ervateira. Não, né? Não tem nada a ver. Mas não é. O que a gente faz é levar a cultura do chimarrão, os usos e costumes do chimarrão e tentar facilitar ao máximo a vida das pessoas na hora de preparar o chimarrão. Porque esta é a finalidade da escola, exatamente, do Instituto Escola. Porque depois a gente vai mostrar aquela técnica dos 11 segundos que tu já está treinado em fazer. Mas eu fiz em 24, olha, eu fui desafiado, fiz em 24 segundos. Me senti o professor mais honrado do mundo, ela faz em 11 segundos. Ela faz em 11 segundos. Então depois a gente vai fazer essa técnica, porque nós temos essa experiência também, que se tu tenta fazer uma coisa uma vez, 2 vezes, 3 vezes e não dá certo, na quarta tu não faz mais. Tu acaba desistindo, abandonando o hábito, né? Porque tu não consegue fazer, tu não tem a agilidade. E a gente há de convir que aquela técnica de virar o mate, ela requer uma certa agilidade. Aquilo é uma cerimônia. Fazer um chimarrão que tu põe a água, vira, aquilo não é um... essa era uma carne, tu espeta, tu prepara. Exatamente, é todo um ritual, né? É um ritual. E às vezes a pessoa não tem a mão grande o suficiente para virar, ou não tem agilidade para virar na pazinha ali, levantar e o morrinho não cair, né? Ou não acerta a quantidade. Essa técnica do morrinho não cair tu vai nos ensinar. Porque são poucos os preparadores de chimarrão, fazem um bom chimarrão, mas no quarto, no quinto chimarrão, aquele morrinho maldito começa a cair para dentro da cuia. Nós vamos pedir depois, quando estiver demonstrando, que tu nos dê essa técnica. Não, com certeza. É tudo questão da técnica que tu usa e da forma como tu faz. Da forma como tu faz. Me diz uma coisa, do que vive, como é que sobrevive o Instituto Escola Chimarrão? Bom, já que não vendem nada, não comercializam nada. Tá. Então, em 2006, nós recebemos o ônibus da Polícia Federal e por um tempo nós não tínhamos dinheiro nem para consertar o ônibus, né? Com certeza, não vendem nada. E aí a gente contou. Olha como é interessante também essa questão do patrocínio, né? Empresas de fora do Rio Grande do Sul acreditaram no projeto e acabaram investindo. As empresas que investem no Instituto Escola de Chimarrão são também fora do Rio Grande do Sul? Sim. A primeira empresa que acreditou na Escola de Chimarrão foi uma churrascaria de São Paulo, que nos levou para lá no momento em que a gente não tinha, assim, uma noção exata de como trabalhar os eventos para que isso se tornasse rentável. Nos levou para lá, nos contratou, a mim e ao Pedro, para que nós fôssemos para lá ensinar o corpo de funcionários deles a preparar o chimarrão. Porque a ideia era o quê? Era que o cliente fosse lá jantar ou almoçar e no final ele recebesse uma chaleira e uma cuia na mesa e saboreasse um chimarrão. Essa era a ideia deles. O que aconteceu? Churrascaria de São Paulo. Após a refeição. Sempre após a refeição, porque o chimarrão é um digestivo natural, digestivo, né? Sem dúvida. Então, o que aconteceu? Nós chegamos lá e fizemos uma exposição de vários modelos de chimarrão e fizemos uma palestra. Aquela palestra que a gente sempre faz nos eventos, enfim, nas escolas. E eles ficaram encantados.
E eles disseram, não, vocês precisam dizer isso para os nossos clientes. Porque uma coisa é tu ter uma pessoa Dos que funcionários conhece... já passou para os clientes. Exatamente. Uma coisa é tu ter pessoas que conhecem e que podem responder às dúvidas das pessoas. E outra coisa é tu ter um funcionário que vai saber preparar um chimarrão, que vai largar o chimarrão ali, mas que não vai saber dizer nada. Sabe dizer né? absolutamente nada. E aí eles queriam que a gente ficasse lá 90 dias direto trabalhando. Só que foi bem às vésperas da nossa ida para a Europa, que nós tínhamos ganhado a passagem então de um outro empresário de construção civil, né? E nós não tínhamos o que fazer. Não, nós vamos para a Europa, imagina. Paris, né? Nós fomos para Paris, fomos na verdade para França, Alemanha, Itália, Áustria e Espanha. Em seguida nós vamos países. saber qual foi o país que mais adorou o chimarrão. E aí vocês continuaram dando palestra aos clientes da churrascaria. E aí, acho que logo depois da volta, nós acabamos indo de novo a São Paulo e teve uma convenção médica, um encontro de médicos na churrascaria. E estávamos nós lá, com aquela exposição de chimarrões e servindo chimarrão para aqueles médicos. E começamos a falar sobre os benefícios, o Pedro numa ponta e eu na outra. E daqui a pouco aquele pessoal estava enlouquecido na volta, querendo saber mais e mais e mais e mais e mais. Perguntas em cima de perguntas. Exatamente. E eles perceberam ali um potencial muito grande, né? Então nós acabamos indo a partir dali, uma vez por mês, para aquela churrascaria, para realizar essas atividades lá. Ficávamos um final de semana, de quinta a domingo, sempre fazendo as atividades. E eles investiram também na reforma do ônibus. Né? Colocaram os primeiros toldos, fizeram a primeira plotagem. E foi a partir daí que nós começamos principalmente o Pedro, né, começou a ver um potencial comercial muito grande. E começou a vender a participação da escola nos eventos. Para poder se manter, senão exatamente. Não tinha como. E hoje um grande parceiro que nós temos, e a gente até tem que agradecer muito a esse parceiro, é o SESC. Nós somos, SESC. Isso, nós somos licitados junto ao SESC e todas as agências do SESC do Rio Grande do Sul podem levar a escola do chimarrão para a sua região. Então, região sul, vai ter um evento em Pelotas, SESC pode levar. Leva a escola do chimarrão para lá. Eu ia te perguntar exatamente isso, se Gravataí quer levar para Gravataí, que eu sou de lá, a escola de chimarrão como faria, por intermédio do SESC. Pode ser por intermédio do vocês, SESC direto? Ou pode ser por contratação direta também, né, Elomir? Isso tem algum custo, Liliane? Sim, sim. Se for direto, tem custo? Sim, sim, tem custo, até porque a estrutura é muito grande. Tu imagina que são várias pessoas trabalhando, sim, né? Sem são dúvida. No mínimo 5 pessoas na equipe, atendendo constantemente. Tu chega com a tua cuia, nós ensinamos a preparar o chimarrão, outra pessoa chega com a cuia, nós Vocês ensinamos a preparar. Vocês não têm chimarrão servido para eu tomar, vocês preparam o meu Temos chimarrão? Também tem? Temos também. E se a pessoa não trouxer cuia e quiser aprender, nós cedemos a nossa cuia e ensinamos na hora. E ensinamos inclusive a base para aqueles 36 modelos diferentes. Porque na verdade o que difere é a criatividade de cada pessoa, né? Então a gente ensina a preparar a base e a partir dali a pessoa desenvolve a técnica e acaba desenvolvendo um chimarrão que vai ser exclusivo, vai ser só seu. Só seu, pois é. 36 maneiras de preparar o chimarrão. Não apareceu nenhum Elomir lá com a 37ª? Apareceu o Elomir dizendo lá na FECARS, em Caxias do Sul, que fazia o 37. Não, isso tu não vai contar. Sabe por quê? Ela vai falar agora qual é o que eu fiz. Pode falar aí. Ele disse que fez o 37 e o 37 era um entupido. Com toda a razão. Eu cheguei com o chimarrão e ofereci para ela. Não sabia que ela era a professora da escola de chimarrão. E ofereci um chimarrão para ela. Ela olhou para mim com toda a sua gentileza. Eu vou te ensinar a fazer um chimarrão diferente. Dali para cá eu só fiz aquele chimarrão. Porque nunca mais entupiu o meu chimarrão. Então esse é o 37º. Fora esse não apareceu o 38º, então e ninguém mais. Não, sempre aparece pessoas com chimarrões bem criativos, assim, bem diferentes. Alguns são de domínio público, né? Como é o caso do Formigueiro, que é um chimarrão que é de domínio. E como é que foi surgindo essas 36 ideias? Bom, alguns foram criados, né? Outros já são de domínio público, que é o caso do Formigueiro. São os mais conhecidos. São os mais conhecidos, que é o caso do Formigueiro, porque ele se assemelha a um grande formigueiro campeiro, que é o caso do mate do prego. Sabe para que eu prego, né?
Eu quero que explique ao nosso telespectador o porquê. Esse aqui é o formigueiro, certo? Isso, esse é o formigueiro. Tá, esse aqui é o prego. Por que o prego? Qual a utilidade desse prego aí na cuia? A função do prego é provocar a pergunta. E a resposta é mexe no prego, mas não mexe na bomba. Isso porque um dos mandamentos do chimarrão, o sexto mandamento, para ser mais exata, é a não mexas na bomba. Sexto mandamento do chimarrão. Sexto mandamento Quantos do tem? chimarrão. São 10. Nós vamos querer saber. Nós vamos querer saber. Não me aperta ao vivo aqui, que eu não me lembro dos 10. Não, mas nos 10 não. 5 ou 6. E nos coloque aqueles que são mais comuns. Pronto, os mais comuns. O prego é mexe no prego, não mexe na bomba. Mexe Perfeito. no prego, mas não mexe na bomba. Então, um dos mandamentos é não peças açúcar no mate. Né? Perfeito. Porque as pessoas elas tendem a confundir um pouco o mate doce. E o mate doce. Que o mate doce tomava com a vovó lá, mate de leite, mate doce, essa coisa toda. Isso. É que o mate, o nome mate vem do vocábulo quichua e se referia ao recipiente, se referia à cuia. Né? Mate vem a ser a cuia. Era a cuia. Hoje denomina a bebida. Mas no tempo da descoberta do chimarrão, referia-se ao recipiente, à cabaça, certo? Quando os soldados espanhóis do general Irala, em 1554, encontraram os guaranis na região do Guaíra e experimentaram o acaí, ou a água da erva... Acaí. Caí. Caí, água da erva. Isso, porque caá é a erva, né? E caí é a água da erva, o mate. Eles consideraram a bebida selvagem e chamaram... Por ser amargo? Por ser amarga, por ser de um povo, então, chucro, né? Chucro. E eles chamaram cimarrón, que do espanhol antigo, do espanhol... Cimarrón. Cimarrón, isso. Espanhol antigo. Significa justamente isso, selvagem, chucro ou amargo. E nós mantivemos o nome como chimarrão. Por isso nós temos o gado chimarrão, cachorro chimarrão, que é aquele que se cria alçado, sem dono, sem doma. Que na verdade vem a ser cimarrón. Que era cimarrón. Cimarrón. Isso. Então o nome nós aportuguesamos, vamos dizer assim, e ficou o nosso chimarrão. E aquele outro ali, aquela florzinha em cima? Bom, esse aqui foi um dos criados, mas deixa eu te contar a história da criação dos chimarrões então. Pois é, isso. Antes de começar o projeto nas escolas, eu fazia degustação nos supermercados. E um dia, o velho hábito de fazer o chimarrão na mão, aquela coisa toda, estou num supermercado em Santa Cruz do Sul e quando eu levantei o mate, a minha erva caiu por cima da água. Não formou um morrinho, caiu por cima da água. Eu pensei, puxa vida, pior que o meu chimarrão entupido. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um furinho para servir e era isso, né? Não tinhas tempo de modificar? Sim, eu estava em cima do meu horário. E aí eu fiz uma abertura, que é inclusive o chimarrão achego, que a escola de chimarrão faz até hoje, ao lado da bomba. Bem do lado direito da bomba eu fiz um furinho, por onde eu servia a água para os clientes. E os clientes ficaram encantados, como é que tu faz esse tipo de chimarrão? Eles queriam saber, porque eles não entendiam de que maneira a erva parava em cima da água. Como é que tu coloca essa bomba aí? Exatamente, essa também era uma pergunta. Então o que aconteceu? Na FENACHIM de 1998, nós fizemos uma exposição com 3 modelos de chimarrão, que era o tradicional, o achego, que era esse com furinho do lado da bomba, e o formigueiro. Naquela época a gente usava a técnica de só colocar água no fundo, o que fazia com que os chimarrões ficassem lavados, né? Mas mesmo assim, ainda chamava atenção porque as pessoas queriam entender como é que funcionava para fazer o chimarrão. E naquela FENACHIM chamou muita atenção. As pessoas queriam porque queriam aprender. E esse também foi um dos motivos que levou a gente a criar esse projeto para ensinar as pessoas a preparar o chimarrão. E aí vocês foram fazendo criações. Olha para os chimarrões, mas eu posso fazer ele assim. Aí tu vai fazendo, cria e faz. Aí depois de um certo tempo, depois que a gente já tinha começado as palestras nas escolas, nós achamos que seria importante chamar a atenção das pessoas pelo visual, né? E aí nós começamos, a dona dessa ervateira disse, olha, eu queria que tu criasse uns modelos diferentes. Para chamar atenção. Para chamar atenção. E cá entre nós aqui, e o mundo inteiro que está nos assistindo pela TV Tradição, um chimarrão bem feito, ele apetece mais. É a mesma coisa que tu ir na padaria. O que tu escolhe? O bolo mais bonito.
Aquele que tá tortinho lá, caído, ele até pode estar gostoso, mas tu vai escolher aquele que tá mais elaborado, mais bonito. O chimarrão é a mesma coisa. A gente consome primeiro pelos olhos. Né? Sem dúvida. Liliana, estamos já quase no final do nosso programa. O papo é gostoso, passa muito rápido, mas eu quero deixar tu fazer o chimarrão rápido no final. Como é que foi a repercussão lá no exterior, desses países que vocês visitaram? Foi muito legal porque, bom, começa com a história da saída da erva mate aqui no aeroporto, né? Já deve ter sido muito difícil. Tu embarcar em 2005 com 90 quilos de erva mate na mala. Já foi uma façanha. É uma façanha, Já foi uma façanha. Por aí. Gauchada gosta de umas indiadas, uma façanha e tal. Desses desafios maravilhosos. Então nós saímos com 90 quilos de erva mate e saímos com uma caixa. Imagina uma caixa de aspirador de pó, daqueles bem grandões, antigos. Com cuias e bombas. Com cuias e bombas dentro. E conseguiram... E aí para facilitar a nossa vida, porque ninguém do nosso grupo falava inglês, alguns falavam alemão, e nós íamos para Milão, né? E aí nós tínhamos todo aquele sofrimento com relação ao 11 de setembro nos Estados Unidos. Sim, foi na época. E toda aquela questão de que qualquer coisa era suspeita. Tudo que for pontiagudo é arma. Tudo era suspeito. A erva mate podia ser qualquer coisa menos erva mate. E como explicar fora daqui que a erva mate era erva mate e o que se fazia com isso? Fazia bem para a saúde, não mal para a saúde. Exatamente. Então... para poder sair daqui, nós fomos na Secretaria de Agricultura, no próprio aeroporto, e pedimos um laudo em inglês, explicando que se tratava de um chá que nós estávamos levando para fazer esse trabalho na Europa e tal. Chegando em Paris, foi muito fácil a aceitação, porque eram gaúchos e brasileiros que estavam lá na Casa do Brasil em Paris e que já conheciam. E inclusive tinham solicitado um tanto daquela erva para fazer as mateadas, porque a ideia era que todas as sextas à tarde acontecesse uma roda de chimarrão na Casa do Brasil em Paris. Então ali foi super tranquilo. A chegada em Paris nós tivemos que mostrar o laudo para que eles pudessem nos liberar, demorou um pouquinho, mas foi tudo superado, né? E uma passagem muito interessante que a gente tem depois que nós estávamos na Europa foi em Florença, porque nós entramos numa loja. Florença tem muito aquela coisa da entalhe em madeira por causa do Pinóquio. Os Pinóquios são ali da região, né? E aí nós entramos numa loja para olhar e fotografar, enfim, e um francês que estava lá viu e veio perguntar o que era. E aí, no enrolation, nós no gauchês, aquela língua maravilhosa que o mundo inteiro conhece, que é o gauchês. Exatamente, no gauchês nós explicamos para ele e ele acabou tomando, né, e achou muito gostoso. E aí, tu sabe que gaúcho saiu do Rio Grande em qualquer lugar, tá com a cuia na mão, é gaúcho, né? Sem dúvida. Estamos em Veneza, na praça principal ali, e daqui a pouco alguém começa a gritar: ô gaúcho, ô gaúcho! Será que eu estou no Rio Grande? Aí a gente olha assim, vem um casal e uma moça: nós também somos gaúchos! Aí eles chegaram perto e tal: nós somos de Novo Hamburgo, estamos aqui comprando couro, estamos em casa e tal, me dá um chimarrão, né? Foi aquele frisson assim. E lá em Florença também, entramos num bar, tem uma história muito engraçada que até hoje a gente dá risada. E eu fiquei dividindo o apartamento nos hotéis com uma jornalista aqui de Porto Alegre, chamada Aline. E aí nós estávamos tomando chimarrão na rua, num bar, e limpamos as cuias no lixinho, né? Eu disse para ela: bom, agora a gente vai no banheiro e vai lavar as cuias. E uma característica é que lá os banheiros são mistos, né? Começa por aí. Homens e mulheres entram na mesma portinha, lado decal sanitário de um, lado decal sanitário do outro, cada um usa o que tiver liberado, e era isso. E aí entramos num restaurante e fomos para o banheiro. E aí tentamos de todas as formas ligar a torneira do banheiro. Imagina que nós passamos a mão, apertamos, tentamos de tudo, não funcionava. Aí eu disse pra ela: bom, nós vamos esperar alguém sair do banheiro, lavar a mão, e a gente vai ver como é que funciona, e daí a gente usa. Inteligente. Entrou uma mulher, usou o banheiro, usou o sanitário,
saiu do banheiro e não lavou a mão. E nós ali esperando. Entrou um homem, usou o mesmo sanitário, saiu do banheiro e não lavou a mão. Quando o terceiro fez a mesma coisa... Esses dois aí não eram gaúchos? Não eram gaúchos, com certeza não. Quando o terceiro entrou no banheiro, usou o banheiro e saiu do banheiro e não lavou a mão, eu disse pra ela, bom, eu desisto, vamos embora. Ela disse, não, mas eu não vou sair daqui sem descobrir. Ela é jornalista, né? Não vou sair daqui sem descobrir como é que funciona essa torneira. E aí ela chegou num dos rapazes que estava no balcão atendendo, né? E tentando falar um inglês meio misturado. Ela queria perguntar como é que funcionava a torneira. E aí o rapaz olhou pra ela, vocês são gaúchas? Tudo que eu precisava era falar a minha língua. Aí diz ela, sim, nós somos gaúchos. De onde vocês são? Eu sou de Porto Alegre. Pois é, eu sou de Caxias do Sul. Eu comprei esse bar aqui, tô trabalhando aqui fazem 2 anos e tal. Encontramos um caxiense em Florença. Descobriram como lavavam uma coisa. Sim, nós descobrimos. Embaixo da pia tinham 2 botõezinhos no chão que tu pisava em cima para ligar a torneira. Mas nem que levasse 5 anos eu ia descobrir aqueles botõezinhos. Tinha um vermelho e um amarelinho. Não teria visto. Nossos telespectadores da TV Tradição, o programa está chegando ao remate final, Liliane. E a Liliane Papen é a presidente do Instituto Escola do Chimarrão. E eu vou pedir agora que tu prepare aquele chimarrão, que eu fiquei desmoralizado. Eu fiz em 24 segundos. Ela vai fazer para nós em 11 segundos. Tá, eu vou levar um pouquinho mais de tempo, claro, até para poder ensinar. O ambiente aqui, ela vai nos ensinar como fazer. Então ela vai demorar mais tempo. Mas ela preparou o chimarrão na minha frente e eu marquei no relógio, 11 segundos. Mas ela vai nos ensinar como fazer um bom chimarrão ao nosso telespectador que está assistindo a Voz da Tradição. Lá. Então a gente primeiro vai colocar uma colher de sopa de erva mate no fundo da cuia. Essa colher de sopa, ela serve para dar o sabor do chimarrão desde o início, para que a gente possa sair desde o princípio aproveitando todos os benefícios e todos os nutrientes. Coloquei a colher de erva, eu vou colocar água quente a 70 graus. Água pronta para que eu possa tomar o chimarrão até mais ou menos o pescoço da cuia, que é a parte mais estreita do porongo. Coloca toda essa quantidade de água, não sei se pode virar para nossa câmera ali para poder assistir, toda essa poder quantidade filmar. De água, tá? Até o pescoço da cuia, porque é geralmente onde a erva se estrutura melhor. É onde ela Nessa fica... parte fina da cuia, exatamente, onde a erva se estrutura melhor. É onde ela fica mais bem acomodada, tá? Coloquei a água, eu vou cobrir toda a abertura da cuia com a erva mate. A quantidade vai variar. Esse chimarrão não vai bomba. A quantidade vai variar de acordo com o tamanho do morrinho que eu quero fazer, né? Mas cobrir a abertura da cuia com a erva mate, eu dou uma batidinha para essa erva se assentar, para ficar bonita. Para ela se acomodar na água. Exatamente. Que tu colocaste. E também para deixar a aparência estética mais bonita, né? A estética do chimarrão, olha como ele fica bonitinho em cima. Ficou lindo. Do lado oposto da barriga da cuia, que é sempre onde está o enfeite, ou que tem aquela curvinha maior que vai assentar na palma da mão. Do lado oposto da barriga da cuia, eu vou afastar a erva para a lateral. Mas eu não posso afastar soltando ela. E esse deixa é o ela firme, continua firme. Isso, esse é o grande detalhe. Eu vou afastar e vou firmar a erva. Ó, vou criar o espaço para pôr a bomba. O famoso morrinho, aquele que não precisa usar mão nem nada. Exatamente, ó. Criei o morrinho, criei o espaço para pôr a bomba aqui desse lado. Eu vou completar a água. E sem fechar a biqueira, porque isso também é uma lenda. Não precisa fechar a biqueira? Não precisa fechar a biqueira. Com movimento mais uma lateral, que nós aprendemos. Bem levinho, ó, bem devagarzinho. Mas não tem aquela história de cobrir, de segurar o ar para a bomba não entupir? Não? Nada disso. Quer ver? Vamos ver se funcionou. Eu deveria tomar o primeiro como cevadora, né? Mas eu sei que tu tem que testar. Essa lição valeu pela segunda vez. O chimarrão mais solto que eu já tomei na minha vida. Afinal de contas, foi feito pela presidente do Instituto Escola de Chimarrão. Sensacional. Sensacional. A vantagem dessa técnica é que ela sempre dá certo. Além disso, a gente economiza a erva mate utilizando essa técnica, porque tu tens um pouquinho de erva no fundo e tu tens a erva em cima. E conforme tu vai servindo, tu vai derrubando essa erva e vai renovando o sabor do teu chimarrão.
Então ele acaba durando mais tempo. Quantas vezes vocês já prepararam aquele chimarrão de virar e no momento de limpar ainda tinha erva seca do lado? Quase que sempre. Exatamente. Isso porque a água ela tem um poder de filtragem. Chega um momento que ela não passa mais pela erva e aí acaba soltando, ficando a erva seca na lateral. Antigamente costumava-se encilhar o mate. Lembra disso? Mate, companheiro. Trocar o lado do barranco para aproveitar essa erva seca que justamente ficava daquele lado, né? Com essa técnica tu não precisa fazer isso, porque tu aproveita toda a erva mate do barranquinho. Quando tu percebeu que ele está quase no fim, que o mate está lavado, tu coloca fora e refaz. A minha pergunta é a seguinte: eu vi que tu colocou água até quase aqui em cima. Isso. Já tinha colocado um pouquinho de erva antes, claro. Sim. E não vai ficar lavado? Eu consigo tomar essa térmica de água? Com certeza. Até porque no momento que tu for servir, tu vai usar a própria pressão dessa térmica para ir derrubando um montinho. Exatamente, para derrubar essa bordinha do barranco que está úmida e para ir renovando o sabor. Então, em pouco tempo, tu vai perceber que tu tem uma quantidade maior de erva no fundo que tu tem no primeiro. Mas tu vai perceber que o teu chimarrão tem um sabor gradativo, sempre igual. Eu fazia aquele chimarrão que botava água no fundo, cobria o bojo da bomba, que ela me ensinou aquela vez que eu ofereci o chimarrão entupido para ela, e fazia. Esse agora para mim foi novidade e vou começar a fazer esse chimarrão. E eu aconselho ao nosso telespectador da TV Tradição, do programa Voz da Tradição, que faça esse chimarrão. Liliane, tem algum telefone, algum site que tu pudesse deixar para o nosso telespectador? Tem sim. O site da Escola do Chimarrão é www.escoladochimarrão.com.br. Só colocar no Google Escola do Chimarrão que já vai abrir o nosso site. Lá tem inúmeras informações sobre os benefícios, tem receitas desses modelinhos diferentes também. De cada modelo, tem o passo a passo de como prepara os principais, assim, né? Até porque a base é muito parecida para todos eles, então tendo a base de um, tu consegue elaborar montar todos os outros. As pessoas às vezes ficam um pouco na dúvida com relação ao apaixonado, que é aquele que tem o coração em cima. Mas é só o desenho em cima. Ele é em alto relevo, é o desenho em cima e ele é em alto relevo. Aí as pessoas perguntam, mas tem forminha, né? Não, claro que não tem forminha, né, pessoal? É tudo artesanal. Até porque como a erva é seca, no momento que tu tirar a forminha, a tendência é cair. Sim, ela vai soltar. Né? Vai soltar. Então, ele é artesanal, ele é desenhado à mão. Depois a gente coloca a erva peneirada. Usamos uma peneira de cozinha para separar o pó. Para que ela possa ficar assim, bem fininha. Assim, ou fique com esse efeito crespinho, né? Sim. Então separa o pozinho, faz o desenho do coração em cima da cuia e aí tu coloca a erva peneirada dentro do desenho e vai modelando ele ao redor. Nosso telespectador da nossa Web TV, a nossa TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver. Nosso programa Voz da Tradição de hoje foi ao vivo aqui do acampamento Farroupilha 2014 de Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos, e nós tivemos o privilégio de trazer para os senhores Liliane Papen, presidente do Instituto Escola do Chimarrão. Liliane, muito obrigado por participar do programa Voz da Tradição ao vivo aqui desse acampamento maravilhoso que está acontecendo. Sucesso a essa nova gestão como presidente. Há quanto tempo tu está como presidente? Eu assumi a presidência agora no início do mês, porque o nosso então presidente, o Pedro Pastore, faleceu, né? Sim. Eu era vice e aí nós acabamos fazendo uma nova eleição, compondo uma nova chapa, a qual eu fui eleita presidente. Meus parabéns, recebo os parabéns de todos os telespectadores do programa Voz da Tradição. Mais uma vez agradecemos por essa participação aqui conosco. Nós é que agradecemos a oportunidade, né, e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que o telespectador tenha, que queira nos mandar por e-mail. Lá pelo site tem o contato, tem os telefones, tem tudo disponível. É só entrar em contato que a gente vai ter muito prazer em responder. O município, a cidade, o estado ou o país que queira levar o Instituto Escola de Chimarrão, entre no site do Instituto Escola de Chimarrão e leve. Vale a pena, é maravilhoso e vai mostrar ao senhor e à senhora, aprenda os peões, como fazer um bom chimarrão e a utilidade que tem a nossa erva mate. Muito obrigado pela audiência, prometemos voltar na próxima segunda-feira com mais um programa Voz da Tradição, porque temos o patrocínio da Tecnisan e sabemos que quando temos um bom patrocinador, voltaremos para um bom programa. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, Liliane. Obrigada e boa noite a todos.